Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, recebe Adriana Kampf, pró-reitora da graduação da PUC-RS, professora permanente no pós-graduação da PUC-RS, pesquisadora e doutora em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. Eu tô muito feliz porque hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial. Ela é o máximo. Ela sabe tudo de educação. A Adriana Kampf, que é pró-reitora da graduação da PUC-RS aqui do Rio Grande do Sul. Ela é referência nacional na integração entre tecnologia e ensino. Aqui no Elefante Letrado, às vezes, quando a gente tem alguma discussão, alguma questão de educação, o nome dela sempre surge porque ela, de fato, é uma sumidade em educação. É um prazer imenso te receber aqui. Estou, assim, vendo estrelas na minha frente. Obrigada, Sheila. Uma alegria estar aqui contigo, aqui no Elefante Letrado, né? Agradeço muito o convite. Obrigada, muito obrigada pelo teu tempo. Bom, eu quero começar te pedindo para nos contar um pouco da tua trajetória. Para quem não te conhece, tu teve uma passagem bem grande por uma escola de Fundamental 1, né? Nos conta um pouco dessa experiência e a tua trajetória até chegar à pró-reitoria da PUC. Bom, Sheila, uma trajetória difícil de resumir, né? Mas eu vou começar assim contando que eu sempre quis ser professora e aí pelas contingências da vida, aquele perfil, eu tinha muito apreço também pelas áreas exatas. Uhum. Eu acabei escolhendo na minha graduação o curso de informática. Uhum. Ao iniciar informática, já no terceiro ano do curso, bastante engajada, surgiu uma possibilidade de trabalhar na educação básica com as tecnologias educacionais. E aí recebo o convite e começo numa escola da Rede Marista, na minha cidade, que era Viamão. Trabalho ali 2 anos, me formo, ingresso no mestrado, começo a dar aula no ensino superior e um tempo depois, então... Então, começou dando aula no ensino superior. Dando aula, já eu começo na escola, cuidando com os formada. laboratórios. E aí, formada, com um semestre de mestrado, aos 21 anos, eu começo a dar aula no ensino superior. Uma bebê, os alunos eram mais velhos do que eu. Mas já com essa caminhada na educação básica, e aí mudo de escola também, né, como trabalho, e sigo trabalhando no ensino superior desde lá, desde os 21 anos. Passo por universidades diferentes antes da PUC-RS, mas também na educação básica eu migro para o Colégio Marista Rosário em Porto Alegre, onde eu trabalho 21 anos. E os últimos 8 anos, eu deixo a escola em 2017, como diretora educacional. É um cargo, então a gente tem uma direção geral, 2 vice-direções especializadas e eu assumia a educacional. Até então que surge o convite para ir para a PUC do Rio Grande do Sul. E lá começo como diretora de assuntos comunitários, diretora de graduação. E mais tarde, então, hoje, já no meu 5º ano, à frente da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada. Mas é importante dizer que a trajetória não é só isso, né? Durante esse período eu concluo o mestrado, eu faço meu doutorado em Informática na Educação, toda a minha trajetória, com assessoria também às escolas, foi na área de tecnologias educacionais, apoiando aí o desenvolvimento de professores e a adoção de recursos que promovam a aprendizagem. Sim, tu tem muito para nos contar sobre isso e para nos ensinar. No meio disso, claro, marido, 2 filhos, tudo que a vida, né, oferece, a vida é tudo junto. Sim. E como é que foi essa experiência, antes da gente chegar nos dias de hoje, como foi essa experiência de 21 anos no Colégio Rosário? Foi uma experiência muito linda. Eu começo substituindo uma licença maternidade. Eu digo que as experiências, elas são muito ricas nesse sentido. Com anos iniciais, cuidando, sim, ali do Laboratório de Tecnologias Educacionais, apoiando os meus colegas. No ano seguinte, todo fundamental, depois fundamental e médio. Me torno coordenadora da área de Tecnologias Educacionais
e da tecnologia da informação, até esse convite, depois do doutorado concluído, para a vice-direção educacional. Então, foi sempre um processo de muita parceria, porque educação se faz a muitas mãos. E quando a gente traz recursos que potencializem a criação de situações de aprendizagem, isso requer todo um coletivo pensante. Requer o envolvimento também das famílias, né, o envolvimento dos estudantes, a oportunidade de trazer ali recursos diversificados, variados, que cheguem aos estilos de aprendizagem diferenciados também dos alunos. Então, foi sempre uma trajetória, assim, muito feliz, mas muito desafiadora. As tecnologias mudam a todo instante. Pois é, me fala um pouco, vamos entrar nesse gancho das tecnologias. O que tu definiria hoje como tecnologias educacionais? Então, a gente engloba. Pois a gente pode considerar tecnologias educacionais como todos esses recursos e suportes que auxiliam na criação das estratégias de aprendizagem, né, nas situações que a gente desenha. Então, eu posso considerar assim, e isso para a gente é muito importante, né, desde os livros, os materiais diversificados, até, claro, aquilo que é objeto das minhas pesquisas e que eu apoio mais intensamente, que é o uso de tecnologias digitais da comunicação e da informação. E aí, quando a gente entra nas tecnologias digitais, bom, aí nós vamos olhar, né, para diferentes plataformas, diferentes formas de co-criar materiais, de co-criar espaços de interação. Isso é muito importante que tu traz, porque essas definições, quando a gente discute hoje currículo, formação, seja em qualquer nível de ensino, nós vamos perceber hoje que os espaços, eles são digitais, não são mais só presenciais ou eventualmente só online. Né? A gente discute a educação na vida das pessoas e esses dispositivos e os recursos que eles permitem acessar são inúmeros. Sim. E essas tecnologias hoje, trazendo agora um pouco para a PUC, inteligência artificial. Então, faz parte das tecnologias disponíveis para colocar numa universidade, numa escola, na vida. Tem gente usando o ChatGPT, inclusive, para namorar. Né? A gente vê reportagens que, enfim. Então, como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês ensinam os alunos? E antes dos alunos, inclusive os professores. Porque como é que se faz esse treinamento? Quer dizer, tu à frente de uma universidade tão relevante, tão importante, como é que vocês fazem para treinar esses professores para que eles estejam sempre atualizados? Porque é difícil, né? Todos os dias lança alguma tecnologia nova e a gente tem que estar sempre correndo atrás. Para te responder isso, eu vou tentar fazer uma linha do tempo aqui bem curta, tá, Sheila? Que eu sei que a ideia é a gente bater um papo aqui. Mas, não, mas é ótimo fazer uma linha do tempo. Então, assim... contando como é que esse tema também se encontra na minha trajetória. Lá na minha graduação, te contei que eu fiz informática na educação, aliás, na informática. O meu trabalho, o meu TCC, gente, assim, em final de 95, foi em banco de dados dedutivos, que era já o uso de inteligência artificial para deduzir e compor informações a partir de um banco de dados. O meu mestrado foi em agentes para suporte ao trabalho em grupo, na área da ciência da computação. Quando eu fui ao doutorado, eu estudei mineração de dados, analítica de dados em ambientes virtuais, mais dados sociodemográficos dos estudantes, para predição de evasão. E quando a gente prediz, a nossa intenção na educação é que aquilo não aconteça. Então, gerando alertas para a mediação do professor, já nesse contexto universitário. E que bom, a minha tese foi bem sucedida e mostrou... Não tenho dúvida. E mostrou com um índice significativo, né, do ponto de vista estatístico, que as mediações feitas a partir dos alertas, com base em mineração de dados, foram efetivos na redução de reprovação e evasão. Que no bacana. Contexto de disciplinas à distância. Foi muito legal. E aí eu chego à universidade... no contexto em que era já diretora de graduação, vem a pandemia. E a pandemia, nós, em 3 dias, conseguimos virar a universidade e colocá-la de pé no funcionamento online. Por que isso foi bem sucedido? E é esse o ponto que conecta também com a pergunta agora. Primeiro, claro, porque nós temos uma trajetória
de utilização e tínhamos também pessoas ali imbuídas em apoiar os colegas que eram menos experientes nas tecnologias ou que não tinham esse recurso. E nós temos uma estratégia na universidade que são os núcleos de inovação pedagógica. Isso significa que, além das nossas equipes multidisciplinares na área de educação à distância, e são 3 equipes, porque os modelos são diversos, sejam eles para as disciplinas à distância da graduação presencial, seja para o nosso portfólio de cursos à distância na graduação, ou mesmo para o lato, a educação continuada. Então, essas pessoas nos ajudaram a formar os NIPs, que são os núcleos de inovação pedagógica de cada escola. Em cada escola, nós temos professores responsáveis pela formação dos seus pares, multiplicadores. E eles não só multiplicam, eles contextualizam nas áreas de conhecimento. Porque o que é o ensino ou as tecnologias adequadas ou como usar IA no ensino jurídico? É diferente do ensino na área das engenharias, na área da medicina. Sim, então, cada área tem a sua particularidade. Exatamente. Então, embora nós tenhamos essas equipes multidisciplinares de apoio, ter os professores que estão à frente das turmas, que conhecem a sua área, que são próximos e legitimados pelos seus pares, é fundamental para a gente irradiar essa perspectiva. Então, nós já tínhamos os núcleos com essa característica. E quando veio a pandemia, nós formamos esses colegas, que eram em torno de 27 colegas. Nós nos organizamos em 7 escolas, áreas de conhecimento, e eles fizeram a multiplicação. Então, chegamos agora a IA, que era a pergunta original e como ela está na universidade. Eu já tenho mais 10 perguntas aqui sobre isso, mas vamos. Então, assim, para fechar o tema da IA, né, nós estamos muito imbuídos nessas discussões também, fazendo várias oficinas e buscando agora adensar e sistematizar. Então, nós começamos o ano com o Seminário de Desenvolvimento Institucional na universidade, levando o tema de IA para toda a nossa comunidade, de professores e técnicos. É um evento que integra e lança a sensibilização e as priorizações do ano. Então, quando nós discutimos esse tema, nós levamos os impactos, né, que estão por aqui e também, claro, as pesquisas que os nossos colegas fazem e as discussões de ensino. Então, como o mundo do trabalho olha para a inserção de IA, como nas áreas de conhecimento isso está colocado, que pesquisas estão envolvidas e como isso impacta o professor e os seus processos, desde a produção das suas aulas até a construção de avaliações e o acompanhamento dos seus alunos. E, ao fazermos isso, nós estamos agora com os NIPs, discutindo com os colegas e formamos um grupo também de 10 pessoas que está terminando uma formação nessa área para formar os NIPs e os NIPs formarem os nossos colegas e replicarem. Então, a discussão não para, ela não é estanque. Essa discussão está fervilhando com diversas palestras e formações. Mas nós estamos sistematizando agora a formação, porque é importante discutir e não apenas para que o professor tenha ampliado a sua produtividade, para que ele possa, com menos tempo, criar situações mais criativas para a aula. Os professores já enxergam esse benefício? Já enxergam. E os nossos alunos usam, que era a sua pergunta. Isso, não tem como não, né? Isso. Então, assim, se a gente já discutia há pouco tempo que os professores deveriam promover avaliações ou projetos não googáveis, isto é, né, que eu não posso encontrar e copiar. Agora, com a inteligência artificial generativa, isso ainda é mais importante. Então, como eu tenho que criar ali estratégias de avaliação que me permitam identificar os sinais de aprendizagem, acompanhar os meus alunos, ver aquilo que eles verbalizam, como eles aplicam esses conhecimentos em situações diversas que o professor precisa estar atento. Então, isso muda, sim, muda o processo de sala de aula. Pois é, a gente porque vem discutindo. Qualquer assunto numa inteligência artificial tem alguma resposta. E, na grande maioria das vezes, uma resposta coerente. Né? Então, como as universidades vão desenvolver o pensamento crítico dos alunos para fazer com que aquela resposta
eles não vão deixar de usar as tecnologias, né? Mas eles precisam aprender a avaliar se aquilo ali é um conteúdo relevante ou não, se é bom, se é verdadeiro, se não é, se alucinou, se não alucinou. Então, acho que isso tudo tem que entrar e fazer parte do ensinamento hoje, né? Tem que fazer parte. Então, desde o professor, por exemplo, solicitar, é isso que a gente vem discutindo com os nossos colegas. Não é só para o nosso colega produzir melhor os seus materiais ou ganhar eficiência na produção de uma avaliação, mas é também como ele ensina os estudantes a utilizarem adequadamente. Então, por exemplo, a partir de determinados textos, pedir para diferentes IAs né, produzirem ali sínteses, os alunos aprenderem a avaliar essas sínteses, né, compararem com os dados originais, e mesmo em em momentos de ensino diversos, né, em que o professor pode, por exemplo, permitir que os alunos usem a IA, mas o professor depois ele pode tensionar se aquela resposta é completa, o que os alunos encontraram, no que eles encontraram valor, o que eles não teriam pensado sem o uso da IA, o que poderia ir mais longe, que outras variáveis poderiam ter sido consideradas. Então, o professor tem que ser um provocador de novas perguntas. E aí, até porque não ensinar os alunos também a ir refinando né, as suas demandas, as suas solicitações e não aceitando qualquer informação. Uma questão que nós nos preocupamos e não pode ser diferente é que eu não posso ficar com as sínteses, né? Eu tenho que ler os originais. E depois eu posso verificar se essa síntese me atende ou se eu preciso seguir incrementando aquela possibilidade. Então, todas essas são discussões que precisam vir para a sala de aula. A sala de aula nunca deveria ter sido, mas ela precisa se afastar desse modelo transmissivo. E ela precisa estar mais focada no acompanhamento do que os alunos produzem. E aí, com ou sem inteligência artificial, discutindo os resultados. E como a gente pode avançar sobre eles. Sim. E hoje na PUC vocês têm presencial e têm EAD. Sim. Né? Qual é o volume de alunos comparado com quem faz online versus quem faz presencial? Ah, perfeito. Então, a gente tem hoje em torno de 12 mil estudantes na graduação presencial. É o nosso principal público, vamos dizer assim, na graduação. E nós temos também um portfólio de cursos, de 10 cursos na graduação à distância, hoje em torno de 2.300 estudantes. Então, na nossa concepção, sempre foi a busca de um ensino de qualidade, que tem o DNA da nossa instituição. E com isso, não é necessariamente escala e volume, né? Mas um atendimento. Então, assim, até para te contar um pouco, Sheila, neste portfólio online, por exemplo, nós privilegiamos o trabalho por projetos. E os estudantes se entregam, têm feedback dos nossos tutores, né, os nossos mediadores, e a partir desse feedback de pessoas especializadas, muito bem formadas nas suas áreas, nas disciplinas que atendem, nas quais eles estão vinculados, eles também, os alunos, podem refazer os projetos, irem melhorando, porque o que nós queremos é uma formação continuada. E formação continuada se pode fazer com tecnologia, com entregas parciais, com colaboração, com rubricas de avaliação, feedbacks personalizados, humanos, apoiados, né, por esse ferramental, e que siga, então, desenvolvendo esses projetos. Nós temos também projetos extensionistas que os alunos da graduação online, a nossa graduação à distância, fazem na região dos seus polos, junto a beneficiários. Trazem, enfim, construções maravilhosas ali, vinculadas ao impacto social nas suas comunidades. Então, para a gente é um valor. Né? A gente tem que se afastar da ideia da... Desculpa aqui a minha franqueza, mas da prova objetiva, né, como o sistema de avaliação, e nos aproximarmos mesmo daquilo que é autoral, construção, com contexto, em loco, e que tem significado, né? E ainda nós temos quase 50 mil alunos em cursos de lato sensu, especializações e MBAs. Atende um público já graduado, de profissionais. Esse público é muito maior do que o público de graduação. Ele porque ele atende o país todo. Ele é baseado, sim, no modelo assíncrono, de aulas gravadas, aulas que
pretendem, né, gerar reflexão e produzir aí conhecimentos que avançam, e que o aluno também faz o seu TCC com um orientador de forma individualizada da universidade. E quase 2.000 alunos em mestrado e doutorado. Então, assim, a universidade tem um cenário amplo. E tu vê o professor se tornando muito mais um mentor não um auxiliar, mas um mentor mesmo para ajudar esses alunos a usarem melhor as tecnologias? Ou tu acha que o professor vai continuar ainda por muitos anos tendo o papel que teve até agora e adicionar essa parte de mentoria? Eu vejo Não sei nem se tu vê diferença nisso. Mas sim. Aqui a gente discute às vezes no Elefante, quer dizer, qual é o papel do professor? As pessoas ficam perguntando, né? Será que a IA vai substituir o professor? Ninguém vai substituir o professor. Mas talvez mude um pouco a forma que o professor tem que orientar o aluno, né? Já começo concordando com essa visão, né? Que vocês já estão discutindo, assim. Porque o professor é um grande curador. Ele entregando de forma transmissiva o conhecimento, ou ele criando as situações de aprendizagem que nós entendemos, né, como a melhor opção, ele é um grande curador. Ele vai trazer os direcionamentos. Os direcionamentos vão ser dados pelos temas que ele apresenta, pelas estratégias pedagógicas que ele cria, e pela maneira como ele vai manejando essas condições de aprendizagem dos estudantes. Então, para mim, em alguns momentos as pessoas dizem assim, mas ser um mediador ou um facilitador é muito pouco. Não, é muito mais, na verdade. Porque é uma pessoa que tem o domínio dos conhecimentos necessários e que tem a abertura e o repertório para trabalhar em cima de problemas diferentes. Quando a gente fala sobre a construção do pensamento crítico, quando a gente estuda hoje trabalhabilidade na universidade, como a gente prepara os nossos estudantes para o mundo do trabalho, não necessariamente para empregabilidade, mas para trabalhabilidade no sentido de que ele pode empreender, ou ser um empreendedor nas suas empresas também, nas empresas em que vierem a atuar. Mas quando a gente discute essas questões da trabalhabilidade, e olha, por exemplo, relatórios como do Fórum Mundial Econômico sobre o futuro do trabalho, as questões de um olhar sistêmico e de pensamento crítico estão sempre no topo da lista. E como é que faz pensamento crítico, Sheila? A gente precisa ver em ação. Então, a gente precisa oferecer contextos e realidades e problemáticas. O aluno precisa reconhecer ali os limites, precisa identificar as variáveis que são importantes para resolver aquele problema, o que ele tem à sua disposição, quais seriam as melhores metodologias, precisa construir análise desses contextos com base nos dados que ele tem nessas metodologias e ainda propor soluções que sejam execuíveis naqueles contextos, porque nem sempre a melhor solução ela se mostra viável dentro de uma determinada realidade. Então, quando a gente olha para problemas reais, traz a comunidade, faz essas construções, e aí o professor, ele tem que estar aberto, e eu entendo que hoje está, a não só se preocupar com aquele conteúdo que ele ia passar. Ele vai se deparar com situações diferentes. E ele vai ter que discutir com os alunos, dentro daquelas situações, quais seriam as melhores estratégias. Sim. E o papel da leitura nisso tudo? Onde entra, onde começa, onde nunca termina? A leitura é tudo. Então, assim, eu vou fazer essa reflexão puxando lá da educação básica também, dessa minha experiência de 23 anos. Nós costumávamos aplicar aos nossos estudantes uma avaliação em larga escala, mas adotada pela Rede Marista, que foi onde eu atuei na educação básica, no 5º ano, no 9º ano e no 3º ano do ensino médio. E quando nós avaliávamos, né, os nossos estudantes nas diversas áreas do conhecimento, eles preenchiam também questionários sobre hábitos de estudo, hábitos de leitura, entre outros elementos. Suas famílias também, os professores também preenchiam questionários associados. E isso é uma verdade estatística. Como eu falei, né, que eu prezo muito também por esse lado, eu acho que é importante a gente trabalhar com dados, com evidências. Esse é o meu próximo ponto para a gente para apoiar. Falar. Então, assim,
de uma sequência de muitos anos aplicando essas avaliações, emergiram 2 verdades estatísticas pela recorrência. Então, não fazia mais sentido pesquisar. Quem tem hábitos de estudo, chega em casa, revisa, faz o tema e etc., vai melhor nas avaliações de forma geral, aprende melhor os diversos temas. E quem lê mais, e aqui sim, lê literatura, quem lê mais também vai melhor e aprende mais. Porque aprende a ler o mundo, a lidar com essa diversidade de interpretações, com as sutilezas, com uma leitura também mais densa, tem mais vocabulário. Sim. Mais vocabulário permite, sim, interpretar e entender melhor o mundo, na medida em que eu sou mais preciso naquilo que eu preciso, né? Classificar ou tentar dizer na minha comunicação. Então, quem lê mais, quem tem, né, uma certa organização de hábitos de estudo, certamente tem aí condições melhor depois de operar em cenários complexos, de se desenvolver em tudo. E aí a gente investia muito justamente na escola, nos hábitos de leitura, desde a educação infantil, e também nos hábitos de estudo, claro, conforme a faixa etária e as características. Sim. Tu sabe, Adriana, que aqui no Elefante, o nosso sonho é fazer uma campanha e que funcione e que viralize e que todo mundo siga uma leitura de 20 minutos por dia. É 20 minutos, a gente não está dizendo que a pessoa precisa passar 1 hora, 2 horas, mas se as crianças, quer dizer, criança, adulto, qualquer pessoa, mas se os pais conseguissem ter a disciplina de organizar a vida dos filhos para que eles leiam pelo menos 20 minutos por dia. Não é vou ler 1 hora no sábado. Não, tem que criar o hábito como escovar os dentes. Então, 20 minutos por dia, porque a gente tem várias pesquisas que comprovam o que tu está dizendo, que as crianças que crianças, adolescentes que leem mais, se desenvolvem mais. Então, o sonho do Elefante Letrado, a gente existe há 12 anos, e há 12 anos o nosso sonho é implementar o hábito da leitura no maior número de crianças possível, 20 minutos por dia. Então, a gente entende o quanto é relevante. Com certeza. E assim, o hábito, claro, as famílias podem estimular, né? Sim, lendo juntos. Lendo junto, lendo em voz alta. A escola tem um papel também importante nisso, né? Ao permitir que as crianças retirem os livros na escola ou que tenham acesso a plataformas como Elefante Letrado. Seja lendo Elefante Letrado, ler livro físico. O importante é criar o hábito e ler. Ler. Fundamental. Até para usar inteligência artificial, até para fazer uma pergunta adequada para uma IA. Exato. Tu tem que ter repertório para saber perguntar, senão fica tudo muito raso. Sabe, né? Que uma outra experiência também, assim, que eu poderia compartilhar aqui, eu estive no Texas agora, no mês de março. Então, no SXSW. Foi muito legal. Eu fui no SXSW Edu, que é voltado para a educação. E muitas das discussões eram voltadas ao uso da IA, né? Enfim, nas escolas. E participei de um painel em que eram painelistas 3 professoras americanas da rede da educação básica e anos iniciais. E elas trazendo ali uma atividade de alfabetização das crianças, em que elas utilizaram uma construção assim de cards, de jogos com avatares, e as crianças primeiro desenharam e depois usaram uma ferramenta de IA para produzir esses avatares e esses cards. Para poder fazer isso, as crianças precisavam escrever na ferramenta e precisavam ir qualificando melhor aquilo que elas desejariam de resultado. Então, veja, a ferramenta de IA foi ali um ambiente muito facilitador, muito instigante para as crianças irem qualificando o vocabulário que elas tinham, escrevendo para que as imagens produzidas fossem mais próximas daquilo que elas já tinham desenhado. Então, a imaginação, a tecnologia, depois o retorno com os cards, o jogo, né, no presencial, foi se construindo. E por que eu trago isso? Porque também a gente pode usar a ferramenta da IA como um fomentador, como uma sugestão daquilo que a criança usa. Mas eu também queria trazer que eu participei de um outro painel que falava justamente uma das questões que o Elefante Letrado é referência, que é a avaliação da fluência leitora. Sim.
Então trazia. Nos conta um pouco sobre isso. Então, foi um dos painéis assim principais. Desculpa que eu não lembro o nome da pessoa, mas depois eu envio, se der para colocar referência. Eu acho que vale a pena. É uma consultora da Unesco, inclusive, e ela trazendo que, por exemplo, as ferramentas de IA nos anos iniciais, ou em qualquer segmento, mas ali tinha esse foco, elas podem ajudar a personalizar, por exemplo, problemas de matemática, para deixar mais interessante para as crianças, mas trazia também essa importância, por exemplo, que, claro, gestado com um olhar atento do professor, a ferramenta de IA, ela pode ajudar também a identificar o ritmo, a entonação, a fluência da criança com feedback imediato. E aí, mais uma vez, a gente sabe que em determinadas condições, nem sempre a criança vai estar no ritmo esperado de desenvolvimento. Mas o professor vai manejar isso em conjunto. Mas o feedback imediato, ele ajuda também a ir qualificando. Então, eram discussões que estavam lá presentes. Na nossa experiência, só da criança gravar, a gente tem o teste de fluência, que nós passamos 2 anos desenvolvendo aqui, inclusive com o Alexandre Padoim, faz parte de uma parte desse processo, com pesquisa na PUC, que vocês são maravilhosos, com pesquisas também. E é só da criança gravar o teste de fluência, o nosso teste, a criança entra, lê um texto, grava e a gente já dá o resultado imediato para o professor, não para o aluno, para ele não se magoar, e não, a gente quer que ele evolua e não o contrário, né? Mas só da criança ler em voz alta e gravar, ela já se autocorrige, ela já diz, não, a gente recebe seguidamente suporte pedindo, não, eu preciso deixar esse aluno gravar de novo, porque ele está arrasado que não leu bem e ele estava nervoso e ele consegue ler melhor. Então, assim, só da criança gravar e se escutar já faz uma diferença, porque a criança já se autocorrige. E aí, fazendo isso frequentemente, que no Elefante, além do teste de fluência, que é gravado e a gente dá o resultado, a criança pode gravar qualquer livro. E o fato de ler em voz alta e se ouvir, eles já se autocorrigem e é impressionante a evolução. Assim, são dados, a gente tem mais de 2 milhões de alunos no Elefante e milhões de testes já feitos. A evolução assim, é magnífico. É lindo, né? E assim, Sheila, tu vê que lá quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, os alertas eram para o professor, não eram direto para os estudantes. Para o professor poder também personalizar. Sim. Não parecer uma mensagem automática que saía. Então, eu acho que essa estratégia do Elefante Letrado, de oferecer imediatamente ao professor, para que o professor possa olhar em que condições esse resultado foi obtido, se o meu aluno estava nervoso, né? Porque ele vai dialogar com o aluno, ele conhece o aluno. Sim. No que ele pode ainda apoiar mais esse estudante, é uma estratégia fundamental. E no caso do Elefante, quando vem o resultado, eu normalmente não falo do Elefante, mas é que... Mas entrou, né? Quando vem o resultado, cada aluno a gente sabe que pode ter um nível de fluência. Sim. Então, o que fica, por exemplo, abaixo do básico, ele vai estar num nível, então a gente vai recomendar livros que estão adequados para aquele nível de leitura, para que ele não fique nem abaixo e nem acima, porque de repente se está acima, ele não vai querer ler, porque vai estar difícil para ele. Então faz muita diferença a gente conseguir entender esse aluno, olhar para ele individualmente e personalizar o que ele precisa para conseguir se desenvolver. E tem muitas estratégias hoje, né? Voltando ao tema hard, que é a leitura, que são muito interessantes também desenvolvidas nas escolas. Os clubes de leitura, as estratégias para que os alunos partilhem. Eu gostava muito, assim, das professoras que faziam as leituras diárias também dos estudantes, de livros mais exigentes, mais densos. E que estimulavam os estudantes a não parar. Bom, eu não conheço uma palavra. Não para, segue, entendeu no contexto, depois a gente vai aprofundar isso, né? E eu lembro numa ocasião, assim, que bom, eu tenho 2 filhos super leitores também. Bom, com uma mãe dessas eu não esperava a gente algo diferente. Juntos, né? Sempre, enfim, a família junto, mas cada um lendo, né?
Então, eu lembro de uma viagem que nós fizemos e o meu filho estava lendo e uma mãe cutuca o seu filho e diz assim, olha só, ele lê, pega umas dicas. Ele devia ter já uns 10 anos, né? Ele já era um leitor voraz, assim. E ele falando, então, para o outro menino, dizendo assim, olha, às vezes a gente começa, o começo tá meio chato, mas depois a gente vai engrenando e tal, dando dicas como resistir, assim, ao início, que às vezes dizendo, ainda não entregou pode tudo. Doer um pouquinho, mas vai passar. Então, assim, são todas estratégias. E aí, quando a gente faz isso intencionalmente em família e nos ambientes escolares, isso vai criando também um contexto em que as pessoas se apoiam, que as pessoas indicam leituras, que vão encontrando também estilos literários, né? Que gostam mais. Sim. E tudo isso vai ajudando, como nós falamos, depois numa percepção e numa compreensão mais ampla de mundo. Sim. E no aprendizado de todas as áreas. Afinal, a questão interpretativa ela é fundamental. Exatamente. E quanto mais lê, melhor vai interpretar. Exato. O nível de analfabeto funcional no Brasil é vergonhoso, é altíssimo, né? Então, eu fico muito feliz de saber que no SXSW estavam falando de fluência leitora, porque é um assunto muito relevante. Que bom que a gente tem no Brasil começado a olhar mais para isso também, né? Verdade. Bom, quanto tempo a gente tá, guris? 40? Ai! Meu Deus. Tá, bom, normalmente a gente faz 30 minutos, mas já passamos. Ai, eu tenho mais 1000 coisas para falar contigo. Se tu topar, vir aqui de novo, eu vou adorar te receber de novo, porque é um prazer te ouvir, eu sou muito tua fã. Já ficamos aqui com esse compromisso, combinado. Então, Sheila, para uma próxima. Tá, combinado. Muito obrigada. Muito obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.